Ok, então estamos com Escatologia 7. Vamos tratar hoje de fazer uma pequena revisão também. Bom, foi que a gente já viu até aqui, né, de alguns tópicos. Nós já falamos da volta de Cristo, foram os assuntos iniciais. Isso é um fato, o próprio Jesus Cristo afirmou que voltaria, né? Os anjos afirmaram que voltaria, os apóstolos também afirmam. Tem sinais, se a gente for pegar os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, sinótico significa são semelhantes, tem sinais que prenunciam, já foi objeto de estudo aqui, o nosso. Depois falamos das 4 teorias do milênio, né? Os amilenistas, pré-milenista histórico, pré-milenista dispensacionalista e os pós-milenistas. Estão estudos anteriores, estão gravados. Falamos também sobre o arrebatamento, o que seria o arrebatamento, quando seria, que o arrebatamento é para os vivos e a ressurreição para os mortos. Falamos no estudo passado da grande tribulação, foi um estudo mais longo, né? Somos aí uma foto aí dos 4 cavaleiros, aí tem 3, né? Aquele cavalo branco que muita gente achava que era Jesus, né? E os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Uma pergunta aqui, antes da gente entrar em um assunto novo, aí vocês podem responder no chat. A grande tribulação, esse momento de sofrimento, quem vai trazer esse momento de sofrimento? É Deus ou é o anticristo? O que é que vocês acham aí? Isso aqui é um EBD, tá? Então, é a escola, então os alunos têm que participar também, né? E aí, o que é que vocês acham? Pois é. Então, o Daniel colocou aí o que é o anticristo. Veja bem, quem tem mais? Alguém mais? Uma outra opinião? Na realidade, Daniel, não será o anticristo, é o próprio Deus. Essa grande tribulação é para os ímpios, é para aqueles que não são cristãos. A gente vai ver um pouquinho disso mais adiante, né? Na realidade, o anticristo ele vai querer outra coisa. A gente vai discutir um pouco sobre isso. Porque quem abre os selos, está lá escrito em Apocalipse, né? Quem abre os selos é o Cordeiro. Então, quem inicia a grande tribulação é o Senhor. Então, como as pessoas rejeitaram Jesus e quiseram uma paz artificial dada pelo anticristo, quem manda a tribulação é o Senhor. Na realidade, tudo é Deus, né? Até o anticristo, para se revelar, é Deus quem ordena o momento. Então, tudo quem controla é o Senhor. Não tem nada assim, fora do controle do Senhor. Então, vamos para um novo assunto. Um sinal pouco falado da volta de Cristo. Qual seria esse sinal pouco falado? Antes de eu quero provocar vocês para não ficar falando aqui o tempo todo. Qual seria esse sinal pouco falado da volta de Cristo? Alguém tem uma sugestão aí? Qual seria esse sinal pouco falado? A gente fala em guerras, rumores de guerras, epidemias, fome, terremotos, sinais no céu, esfriamento, tudo isso daí é muito falado. Mas tem um sinal que eu considero, é um dos assuntos que a gente vai estudar, que eu considero assim, aquele que vai iniciar o processo da grande tribulação. Presta atenção para que vocês não sejam enganados. Eu não sei, eu não quero ser profeta do Apocalipse, mas se nós formos a geração que vai viver o que a Bíblia diz que vai acontecer, eu espero que ninguém da Monte Oreb seja enganado, né? Eu sei que temos que não estão fazendo parte da EBD, mas aí é por opção, já que o link vai lá para o grupo e ainda está no YouTube. E também tem material, e todo mundo tem a Bíblia, né? Então, vamos falar desse sinal pouco falado da volta de Cristo. Abra sua Bíblia. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 10. Se você tem Bíblia, eu gosto na minha Bíblia, pelo menos, né? Que eu escrevo na minha Bíblia, às vezes eu coloco alguns lembretes assim do lado. 1 Tessalonicenses 5. Caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados que o dia do Senhor virá como ladrão. Presta atenção, Paulo estava vivo, escrevendo aqui uma carta a uma igreja grega chamada lá em Tessalônica, por isso que é Tessalonicenses.
E o apóstolo Paulo, que era o, digamos assim, o bispo, o administrador, o pastor destas igrejas, já tinha tratado desse assunto. Por quê? Porque é a obrigação daqueles que governam o rebanho, passar instrução para o rebanho, deixar o rebanho instruído a respeito dos eventos futuros. Então, Paulo está dizendo assim, ó, pois vós, versículo 2, pois vós mesmos estáis bem informados. Então, eu posso estar com minha consciência agora mais tranquila, porque vós, né, membros aqui da Igreja Batista Monte Oreb, estáis bem informados sobre escatologia, né? Claro que eu também não sou o dono da verdade, porque tem assuntos que eu não sei responder. Quando vos afirmarem, esse aqui para mim é o sinal pouco falado do início da grande tribulação. Falamos no estudo passado que ela duraria 7 anos, né, segundo a interpretação bíblica, 3 anos e meio de uma relativa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Essa grande tribulação mandada por Deus. Quando vos afirmarem, então não é algo que vai ser a igreja quem vai falar. Porque Paulo não está usando aqui um pronome pessoal, ele não está chamando essa informação para ele não está usando a primeira pessoa. Quando eu vos afirmar, quando os apóstolos vos afirmar, não, é quando vos, é indefinido. Isso é um verbo do grego de um tempo que não é um tempo definido. E é neutro, então pode ser qualquer coisa. Paz e segurança. Essa para mim é a senha do início, do fim, ou seja, passou os 3 anos e meio de paz, talvez paz para o mundo, talvez um pouco de perseguição para a igreja, tá? Paz e segurança. Eis que repentina destruição se precipitará sobre eles. Então, no meu entendimento, quando essas expressões, talvez quando alguém ligar aí o jornal da Globo ou o jornal dessas empresas de televisão aí, quando começarem a avisar que estamos vivendo agora um tempo de paz e segurança. Acabou as guerras e os rumores de guerra. Ora, Jesus fala que quando tivesse guerra e rumor de guerra, não teria o fim. E aqui Paulo está dizendo que quando se falar de paz, aí virá o fim. Então, veja, que quando o mundo não quer a paz, o que ela quer uma paz falsa, na realidade é o início do fim. Então, continuando aqui. Repentina destruição se precipitará sobre eles. Assim como as dores de parto tomam a mulher grávida e de forma alguma encontrarão escape, né? No estudo passado, nós vimos que os homens vão buscar a morte, vão se esconder em cavernas, caiam as cavernas sobre nós, vem a morte sobre nós, e isso não será permitido. No versículo 4, entretanto, vós, aí agora isso é para a gente, tá? Vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Então, se alguém está na igreja dormindo, fazendo aquilo ali como se fosse, não tenho nada em casa, vou para a igreja. Não estou fazendo nada, vou para a igreja. Está nas trevas. Pode estar lá dentro do templo, mas se ele não for o templo do Espírito Santo, ele está cego, ele não está atento aos sinais, ele não está atento ao que está acontecendo à sua volta. Continuando. Para que os ataques de surpresa, versículo 5. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, muito menos das trevas. Então tem muita separação. Ou você é filho da luz ou você é filho das trevas, né? Ou você tem Deus como pai ou tem o diabo como pai, né? Não existe ninguém órfão espiritualmente, né? Não existe um meio termo. Paz e segurança. Vamos pegar aqui agora, eu vou fazer uma analogia a respeito desse assunto. Paz e segurança. Durante a época de Jesus, quem dominava aquela região, parte da Europa, parte da Ásia, parte da África, era o Império Romano. O Império Romano dominou todos os povos, todas as nações. Ele instituiu o que se chama de Pax Romana. O que é essa Pax Romana? É uma paz romana imposta por um governo único centralizado.
Então, o Império Romano, ele tirou todos os exércitos, ele desarmou a população, ele construiu estradas, ele edificou cidades, construiu Roma, né, que é o centro do Império Romano. E essa paz que o tempo de Jesus viveu, porque você não tinha uma nação lutando contra outra. Você vai para o Antigo Testamento, você tem Davi brigando com todo mundo, você tem Josué brigando com todo mundo, os reis enfrentando guerra entre nações. Mas quando você chega na época de Jesus, não tem guerra. Não tem uma nação tentando invadir outra. Então, durante aí 400 anos, que é mais ou menos o que vai durar o Império Romano, a Pax Romana foi imposta pela força naquele território. Então, para que, aí vamos raciocinar, para que se instale paz e segurança, para que as pessoas do nosso tempo, ou do tempo do fim, comecem a falar em paz e segurança, seria necessário um governo único que imponha essa paz e segurança. Espero que os irmãos aí estejam entendendo. Para que se comece a falar em paz e segurança, você tem que tirar as nações a sua autonomia de fazer guerra uma com a outra. E isso só será possível através de um governo único, centralizado. Então, tem que haver um governo global, tem que haver um governo que vai assumir o poder de modo a governar todas as nações. Quando a gente vai para Apocalipse 13, a gente vê diversas evidências bíblicas de um governo transnacional, quer dizer, um governo além das suas fronteiras. Seria um governo que, por exemplo, mandaria em toda a América Latina, América do Norte, Europa, Ásia, África e Oceania. Então, para que isso acontecesse, a Bíblia tem que dar suporte a isso. Então, no versículo 13, vocês vão ver aqui que as frases que João usa, todas elas estão se remetendo a um governo global, a um governo que vai influenciar mais de um país, ou seja, todos os países. Apocalipse 13, 3. Notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um golpe mortal, contudo, tal ferimento de morte foi curado. E toda a humanidade ficou maravilhada. É um evento, uma coisa, né, um fato jornalístico, vamos chamar assim, mas João viu que toda a humanidade, então é todo o planeta Terra, então é algo que vai seduzir todas as nações. No versículo 7 do mesmo capítulo. Foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos e vencê-lo. Essa é a pior parte, é a parte que eu não gosto. Então, a besta, né, que a gente vai fazer uma analogia aí, que seria o anticristo, depois vocês vão ver por quê, vai impor uma paz entre as nações, mas vai ter guerra entre a igreja. Né? E recebeu autoridade sobre toda, presta atenção nas preposições aí, né? Recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. O próprio Deus dá autoridade para que o anticristo atue em todo o planeta Terra. Vamos mais adiante. Apocalipse ainda 13, 8. Então, todos os habitantes da terra adorarão a besta. Ou seja, todos aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo. Graças a Deus que tem essa vírgula aí, né? Porque senão a igreja toda estaria nesse versículo aí. Então, é algo ou alguém, essa besta aí, que terá uma influência mundial. Não será de um país. Então, não é um anticristo que vai governar os Estados Unidos, por exemplo, né? Vai governar Roma, na Itália. Não, vai ser algo planetário. E o versículo 14 do mesmo capítulo. E por intermédio dos sinais que lhe fora permitido realizar, em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra. Então, são muitas evidências nesse capítulo 13 que esse governo que vai impor essa paz é algo mundial. Porque senão
fica ainda no princípios da dores, guerras e rumores de guerras. Mas Jesus diz isso não é o fim. Esse governo, além de ter uma influência na política, porque para ele chegar a governar todos os países, para ele ter uma influência de controle sobre todos os países, ele tem que mexer na política, na estrutura política dos países. E também o próprio versículo 13, o capítulo 13, também diz que ele vai ter que também, para ter esse controle, para impor a paz, porque essa paz é uma paz imposta artificialmente, ele tem que ter também controle da economia. E aí no próprio capítulo 13 também vem essa famosa marca da besta. Não me pergunte o que é, essa parte eu já estou até adiantando. Né? Não me pergunte o que é essa marca da besta, eu não sei. Teorias são muitas. A última que eu vi e achei assim brilhante é do pastor Anderson Silva, quiser anotar, Anderson Silva, a marca da besta. Entra no canal dele, Igrejas Vivos por Ti, é o ministério dele. Anderson Silva, a marca da besta, é uma pregação sobre isso. É um conceito totalmente diferente do que você possa imaginar, não é o chip, né? Alguém já disse que seria o código de barras, depois virou o chip. Ele acha, ele entende, a teologia dele remete para sistemas totalitários de controle da política, do culto e da sociedade. Na linha de raciocínio dele seria o socialismo. O sistema socialista é um sistema controlador, onde você não tem liberdade. O comunismo, que é o socialismo piorado, porque aí você tem controle de tudo, você não tem propriedade, você não tem, por exemplo, direito à opinião. Vai para a China, por exemplo. Né? A China pode expropriar uma casa, você não tem direito à opinião diferente, e os cultos também são proibidos. Então, são sistemas totalitários, mente, né? E mão é aquilo que você faz. Então, essa marca, segundo Anderson, não seria uma coisa física, como um chip. Essa marca seria sistemas totalitários de controle, na economia e na religião. Aí ele associa o comunismo, o socialismo e o islamismo. O islamismo, que seria... nessa parte eu discordo um pouco dele, mas seria um controle. Na região, no Islã, por exemplo, é interessante, veja só, se você está num país cristão, você pode ser muçulmano. Mas se você está no país Islã, né, muçulmano, você tem dificuldade em ser cristão. Em alguns é proibido até. Então, são sistemas totalitários de controle impostos. 16. Ele obrigou a todos, então, um controle da economia. Todos, pequenos, grandes, rico, pobre, livres, escravo, a aceitarem certa estampa. Essa aqui é a versão King James, né? Lá na Almeida fala marca, né? Estampa de marca na mão direita ou na testa. Então, mão seria o que fazer, testa seria o que pensar, a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender. Então, mexer na economia. Seria um sistema de controle da economia também. Vamos para o anticristo, essa figura enigmática. Quem seria o anticristo? Né? A Bíblia não fala quem. A Bíblia fala, inclusive, lá no finalzinho, a gente vai falar, está no plural, quando ela aparece, os anticristos. Vamos fazer uma comparação entre dois textos. Para essa comparação, eu usei uma versão chamada NVI, para ficar mais próximo, né? A gente tem várias versões bíblicas, Almeida, Revista e Corrigida, Almeida, Revista Atualizada, NVI, King James. Pelo menos tem outras, mas essas são as que eu uso mais rotineiramente. Daniel 11:36. Nós já estudamos esse texto, mas eu quero fazer agora uma comparação com Apocalipse 13:5. Daniel está afastado de João. João escreve Apocalipse aproximadamente aí 600 anos entre um e outro. Eles não se conheceram. Daniel 11:36. O rei fará o que bem entender. Daniel não chama o nome anticristo, até porque Cristo nem tinha existido, né? Não tinha aparecido ainda. O rei fará o que bem entender.
ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses, e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. É alguém muito arrogante. Primeira característica do anticristo. Quando a gente vai para Apocalipse 13:5, a besta, Daniel chama rei, João chama besta, Paulo vai chamar o homem do pecado ou o homem da desobediência, e o João, nas suas cartas, vai chamar de anticristo mesmo. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Quando Daniel diz assim, e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses, isso é blasfêmia. Blasfêmia é algo contra o divino, né? Arrogância pode ser algo contra um outro governante, mas blasfêmia é algo contra o divino. Então, Daniel e João estão falando aqui da mesma pessoa, separado por 600 anos. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete. Ele vencerá os santos. Nós vimos isso lá em Apocalipse 13. Ele vai ter um sucesso limitado. Deus vai dar esse sucesso limitado, né? Eu não deixaria, mas eu não sou Deus. Deus é quem deu essa autoridade. Diz que a alegria de pobre dura pouco, né? Só vai durar 3 anos e meio. Até que ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete. O tempo da ira se complete, que seria os 3 anos e meio depois de tribulação. Pois o que foi decidido irá acontecer. A gente não pode mudar o Apocalipse. A gente pode se preparar para ele. A gente pode estar vigiante. Os textos dizem vigiar e orai. Os textos não dizem que a gente pode adiar, eliminar o que foi dito. Não. Está escrito, irá acontecer. Se é na nossa geração, não sei. Se é na geração futura, certamente. E no Apocalipse, só para eu terminar de ler aqui, foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Nós vimos isso no estudo passado. Se eu pegar agora um texto de Paulo, eu estou agora em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, Daniel está falando de um rei, João no Apocalipse chama de besta. Eu até imagino João não usar o nome rei, porque João estava dentro do Império Romano perseguindo a igreja. Mas ele escreveu o Apocalipse no ano 99 ou 100 depois de Cristo. João já está no final da vida dele na ilha de Patmos. E ele não quis usar o nome rei, eu imagino, porque seria uma ofensa ao Império Romano. Você colocar um rei, né, arrogante. Então ele usou o nome besta porque se um romano pegasse aquelas cartas, o Apocalipse não ia entender nada. É uma maneira de você camuflar a informação que está passada. A informação de Apocalipse ela é muito camuflada para que quem não for cristão não entenda. Deus só se revela para quem procura ele, para quem busca. Deus não se revela para quem é curioso. Vamos ver o que Paulo fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. O foco desses textos não é para a gente ter medo, nem ficar ansioso por causa do Apocalipse, não. É somente não ser enganado, né? Oséias 4:6, um versículo muito famoso que muita gente recita de cabeça: o meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento. Você só é enganado se você não tem conhecimento. Eu preguei há algum tempo atrás, uns 2 meses atrás, sobre manipulação. E mostrei uma nota de dólar falsa e uma verdadeira, né? Como é que você sabe qual é a nota de dólar falsa ou verdadeira? Quando você tem conhecimento de qual é a verdadeira para rejeitar a falsa. Então você tem que conhecer o Cristo para rejeitar o anticristo. Se você não conhece o Cristo, você receberá o anticristo. Você adorará o anticristo. Antes daquele dia virá a apostasia, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então aqui a gente tem rei arrogante, uma característica, besta, que vai atuar sobre a ação do diabo, de Satanás, e Paulo chama de homem do pecado, filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração. Paulo está concordando literalmente aqui com Daniel, né?
Daniel está dizendo lá, dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Paulo está falando sobre a mesma pessoa, João e Daniel estão falando, os três aqui estão falando sobre a mesma pessoa, as características são as mesmas. É claro que na história, a gente viu em outros estudos, que alguns governantes simularam anticristos. Antíoco IV Epifânio, nós falamos na aula passada, Tito, são exemplos assim bem acabados. O próprio Hitler são exemplos bem acabados do anticristo. São exemplos humanos. Mas esse anticristo final, né, o último deles, esse tem características que os outros talvez não tiveram, porque Antíoco IV Epifânio era um rei seleucida, então ele tinha um local de influência. O Tito era um rei que virou imperador romano, então ele tinha influência no Império Romano. O anticristo terá influência no mundo todo, no planeta todo. Então, esses outros do passado não completam essa característica. Versículo 4 de Tessalonicenses: esse se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus e é objeto de oração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Quando Paulo escreveu isso, o templo existia em Jerusalém. Ele foi destruído. Paulo vai morrer no ano 65, provavelmente, e 5 anos depois o templo é destruído. E se espera, né, os teólogos, se especula que o templo, o terceiro templo em Israel, precisaria ser reconstruído para que esses textos tivessem, assim, então, uma veracidade, se a gente está interpretando ele literalmente. Eu estou interpretando os textos literalmente, vez por outra eu trago uma interpretação pessoal, mas você pode pegar esses textos e fazer analogias espirituais, como, por exemplo, o Anderson Silva fez. Colocou socialismo, comunismo e islamismo. Mas isso aí é por conta e risco de quem faz, entende? Estou procurando ser bem literalista. Praticamente a gente finalizar, João, nas cartas, o nome anticristo só existe na Bíblia nesses 2 versículos. Os textos de Daniel não chamam anticristo, o texto de Paulo não chama anticristo. Quem chama anticristo realmente é João. E ele vai chamar de besta lá no final, né? 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Veja bem, quando João escreve isso daqui, ele está vivendo um outro contexto. Então, lembra que a palavra profética ela tem uma parte histórica, que já passou, e uma parte escatológica, que é futuro. João disse que teria muitos anticristos. Eu citei pelo menos 2 aqui, 3. Antíoco IV Epifânio, Tito. Eu diria que o Hitler, né, foi um anticristo. Foi um tipo de anticristo do século XX. O último anticristo, né, a besta, o rei arrogante, esse ainda será revelado no futuro. E João, segundo João agora, capítulo 1, versículo 7. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. O anticristo será arrogante, provavelmente é uma pessoa extremamente inteligente para conseguir o poder do planeta todo. Ele vai atuar sob a influência do diabo, quer dizer, o pai da mentira. Então ele vai usar de engano, vai usar da mentira. Daniel fala que ele vai usar de lisonjas. Lisonjas é você fazer elogios tentando comprar alguém. É aquela pessoa que quer o seu mal, mas lhe trata super bem. Então ele vai usar de artifícios de oratória, né? Ele não será, por exemplo, um Bolsonaro que fala um bocado de palavrão. Será alguém que vai falar muito bem. Vai ser alguém bem articulado, vamos dizer assim. Alguém que vai encantar quando estiver discussão. E o engano será a arma principal dele. Só para você entender a questão histórica, por que é que João escreve isso? Os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Você sabe por que é que ele escreveu isso? Quando João estava vivo para escrever a segunda carta, existia
na sociedade uma filosofia que a gente chama de gnosticismo. Os gnósticos, né? Hoje talvez fosse alguma coisa parecida com a nova era, os gnósticos espalharam a notícia que Cristo realmente tinha vindo à Terra, mas não tinha vindo em um corpo, que Cristo tinha vindo em espírito, que Jesus não era um homem, ele era um espírito iluminado que veio à Terra fazer o bem. Essa mensagem é sempre bonita, né? E ela se espalha. Mas se Jesus Cristo não veio em corpo, o espírito não morre. E como Jesus Cristo morreu? Então, a mentira, ela tem sempre um pedaço da verdade, né? Jesus Cristo veio à Terra? Veio. Jesus Cristo é alguém que veio fazer o bem? Veio. Mas ele veio em corpo. Ele morreu no corpo. Ele ressuscitou no corpo. Então, essa expressão, para você ver que esse anticristo de João aí, era uma filosofia que distorcia a palavra. Eu creio que o anticristo também vai trabalhar na filosofia, no entendimento da sociedade como ela pensa, vai retirar as religiões para implantar a própria adoração a si mesmo, durante esse período aí dos 3 anos e meio de paz. Então, quando houver realmente um entendimento que o mundo está em paz, aí sim virá o fim. Bom, vamos encerrar aqui agora.